ITV Futebol Clube. Oferecimento. Consórcio Magi. Pensar no futuro é agir agora. E Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, ao vivo aqui pela ITV, são 8 horas em ponto, canal 24 da Operadora NET para Itu e mais 7 cidades da região e ao vivo também através da rede social, através do Facebook, a página da ITV é facebook.com/canal ItuTV, corre lá para o Facebook, mande a sua mensagem para interagir conosco. Você está acostumado com o programa ao vivo de segunda-feira, estamos ao vivo também nesta terça-feira hoje, de forma excepcional, por conta do feriado da última segunda-feira, uma terça-feira fria aqui em Itu, é só o Neymar chegar no Brasil que a temperatura já cai, friozinho esta noite, onde vamos falar bastante sobre Copa do Mundo, a França já está na final, vamos falar da eliminação da seleção brasileira diante da seleção da Bélgica, o Brasil caiu nas quartas de final, vamos falar também de Copa Paulista, estão formados os grupos, os times da região irão disputar esta competição aqui no estado de São Paulo e, claro, um amplo destaque para o futebol amador aqui de Itu. Já começou o mata-mata, vamos falar bastante nesta edição do ITV Futebol Clube, inclusive com a presença de dois personagens aqui do futebol amador da cidade, o Helder, que é do Pombal, Fábio Braga, que é do Gole, também está conosco, e o Gabriel também faz parte aqui do futebol amador, também está feliz da vida. Nós vamos falar muito sobre o amador a partir do segundo bloco, cheio de assunto, né, Gabriel? Tô tenso faz uns 15 dias por causa do amador, Bruno. Sério? A qualidade de vida cai no mata-mata, cara, impressionante. Bastante assunto, o mata-mata começou, né, do amador. Jogos emocionantes, acho que só uma perna decidida aí, só uns jogos decididos. Temos bastante assunto aí para hoje. Claro, no segundo bloco a gente vai dar amplo destaque. Escrevi boa noite aqui do Fábio Braga, que é do Gole, que enfrentou o time do Pombal, né, o Pombal Pedra Branca, um jogo equilibradíssimo. Boa noite, Fábio. Sim, boa noite a todos. Um jogo equilibrado, que nem imaginávamos que ia ser, não pensávamos diferente, e assim como vai ser o segundo jogo também. Tá certo. Pegar o boa noite aqui também do Helder, que é do Pombal Pedra Branca, empatou com o Gole, um jogo equilibradíssimo. Jogo difícil, né? Boa noite a todos. Jogo difícil, mas o jogo está aberto para duas equipes ainda, né? Espero que a gente possa sair com resultado positivo e ganhar, né, o jogo, né? Mas vai ser difícil, não vai ser fácil não. Tá certo, é o Helder representando o pessoal da Quebrada, o pessoal que manda mensagem direto, né? Quando que o pessoal do Pombal vai aí, ó, o Helder tá aqui essa noite, vamos interagir bastante nessa edição aqui do ITV Futebol Clube. Gabriel, para começar o programa, vamos destacar a Copa Paulista, né? Estão formados os grupos com as equipes da região que irão participar aí desta competição. Bruno, a competição começa aí em agosto, a definição dos grupos já saiu há algumas semanas, a gente ainda não tinha trabalhado esse assunto porque o Sub-20 estava rolando, né? Sub-20 agora dá aquela parada para os jogos regionais, ele volta no dia 28 de julho, no final de semana do 28 e 29 de julho. E então agora a Copa Paulista a gente pode falar um pouquinho, os grupos estão definidos, o Ituano foi um dos cabeças de chave, então o Alberto pode colocar na tela aí para a gente comentar. E assim, inicialmente já começaram as negociações, eu acho que Copa Paulista vai pintar aí na tela da ITV ao vivo, a gente está acertando lá com a Federação Paulista uma parceria, são grandes as chances das transmissões do jogo do Ituano. Maravilha, excelente notícia, né? Principalmente para a região aqui, ó. Os grupos já estão na tela, Gabriel. Então, o grupo 2, que é o grupo onde está o Desportivo Brasil. Então, é um grupo que tem Ferroviária, Red Bull, Inter de Limeira, o 15 de Piracicaba, o Rio Claro, o Desportivo Brasil e o Noroeste. E o grupo 4, o grupo do Ituano, Galo Rubro-Negro, com Portuguesa, Juventus, Nacional, Audax, Taboão da Serra e Atibaia. Muito mais difícil que o outro, né? Você acha? Você acha qual que é mais difícil? O 2? O 2. Tecnicamente, né, se você pegar as equipes, pelo menos nas últimas exibições, né, do primeiro Ferroviária semestre... é atual campeão, não é? Então Paulista. Então Inter de Limeira também foi campeão há 2 anos atrás, não é isso? É Ou bem foi equilibrado. vice-campeão há 2 anos atrás? Red Bull sempre chega. Eu acho muito mais complicado esse grupo 2 do que o Ituano. Portuguesa, Juventus. Eu acho que o Desportivo Brasil está enrolado aí nesse grupo. Camisas mais pesadas.
E eu acho que o Ituano classifica com um pouco mais de tranquilidade nesse grupo 4. Quando eu disse... Também tem equipes tradicionais ali, né? Portuguesa, Juventus, Nacional, que fez boas campanhas aí ultimamente, enfim, né? O Atibaia, que foi muito bem aí na Série A3. Se o Atibaia manteve a base da A3, talvez seja o adversário mais complicado do grupo. São grupos realmente, eu acho que acabam se equivalendo com o Desportivo Brasil, como você destacou, com equipes tecnicamente melhores aí nesse momento. Eu acho que o grupo bem mais equilibrado. O detalhe é o seguinte, o grupo do Desportivo Brasil tem mais times que valorizam a Copa Paulista, né? Sim, sem Inter dúvida. de Piracicaba, Ferroviária, Inter de Limeira, Rio Claro, são times que tentam utilizar a Copa Paulista mesmo. A Portuguesa disputa a Copa Paulista para encher o calendário, essa é a verdade. E é bom destacar, né, que a Copa Paulista dá vaga para Copa do Brasil ou Série D do Campeonato Brasileiro. A agremiação que fica com o título que escolhe. Isso, perfeito. O Ituano já tem a vaga para a Série D, né? Isso. Então, se o Ituano for campeão na Copa Paulista, também está garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Tá certo. Deixa eu fazer alguns rápidos registros, né? O pessoal já vai interagindo conosco, interaja também. Vai lá em facebook.com/canal Itu TV. Maria Miranda mandando boa noite aqui para todos. A galera do Pombal, Zona Sul, pessoal da torcida. O Helder está aqui representando aí toda a quebrada. Elei Araújo, tá aí, Helder, tá mandando um abração para você. O Beto Alves, pedindo para mandar um abraço para o Fábio, tá pedindo para dizer que é o Bebeto, viu, Fábio? Tá mandando um abraço para você aqui. Enfim, o pessoal todo assistindo e acompanhando esta edição aqui do ITV Futebol Clube. Então, Gabriel Campreguer, ainda com relação à Copa Paulista, você entende que o grupo do Desportivo vai ter mais trabalho do que o Ituano, você entende assim, pelo menos analisando friamente os dois grupos. Friamente, antes da bola rolar, antes da gente ver qualquer um dos clubes, né, Bruno? Depois o pessoal cobra da gente, mas que não, como a gente diz, ninguém é mureteiro, né? Não, então como eu disse, né, fazendo uma análise fria, né, pegando e relembrando apenas o que as equipes apresentaram aí nos últimos anos, sem analisar os reforços que chegaram, enfim, porque tem equipe que utiliza para formação, para formar o elenco para a Série A3, na verdade, acaba não tendo como principal objetivo o título, e sim montar uma equipe, uma espinha dorsal. Tem equipe que coloca, vai mesclando ali a molecada do Sub-20 para dar mais bagagem para os meninos. Tem que ver como é que as equipes irão enfrentar, né, encarar essa competição. Exatamente. E isso é determinante na questão das forças dos grupos. Por isso que quando a gente olha, assim, a gente olha, como você disse, fria, pegando o retrospecto dos últimos anos, como cada equipe utilizou a Copa Paulista, né? Por isso eu acredito que o grupo do Desportivo Brasil está um pouco mais complicado. E o que você acha? Claro que são clubes mais próximos aqui. O Ituano, muito mais proximidade com relação à equipe, Gabriel, com relação a informações, a bastidores. Como é que o Ituano vai encarar esta Copa Paulista, uma vez que já tem a vaga para a Série D, que acredito que seria o principal objetivo da equipe, né? O Ituano vai usar os remanescentes de idade estourada, pessoal que já não tem mais idade para o Sub-20, inclusive vários estão lá na Série B do Catarinense jogando no Guarani de Palhoça, né? Esse pessoal terminando o campeonato lá provavelmente retorne. É o pessoal que não consegue ser emprestado e tem vínculo com o clube, utiliza também uma parte dos meninos do Sub-20 que faz grande campanha. Mas não vejo o Ituano querendo se reforçar para a Copa Paulista, não imagino dessa forma, não. E o Desportivo Brasil, alguma movimentação com relação à equipe de Porto Feliz, visando esta competição? Nós trouxemos aí a questão de algumas semanas, pelo menos o nome do treinador, né? Acho que é o Helder Paulista, que foi... Helder Paulista foi efetivado ali. Que trabalhava na base, né? Isso, exato. Agora, com relação a reforço, acredito que não chegou ninguém, assim como aconteceu em outros anos, né? Chegou a vir atacante Rodriguinho, enfim, o pessoal mais rodado até para disputar essa competição e ficar para a Série A3 no ano seguinte. Eu acho que o Desportivo Brasil vai frear um pouco o investimento agora para o segundo semestre, pôr um pouquinho pé no freio diferente dos últimos anos para tentar fazer um investimento maior no ano seguinte, buscando acesso na Série A3, Bruno. Diferente do que vinha praticando. Tá certo, 8h08. Naldo José mandando um abração aqui para todo mundo. Rafael Melo, Dora Silveira, Marta Valaites em Porto Feliz. Que a intervenção militar não para de mandar mensagem aqui. Enfim, todo mundo acompanhando o nosso ITV Futebol Clube. Quem é a intervenção militar? Marta Valaites, lá de Porto Feliz. Ela está comentando no nosso programa pedindo intervenção militar? A foto do perfil já é essa, né? Pedindo uma intervenção. Enfim, vamos falar de seleção brasileira, meu caro Gabriel Campreguer. É claro que todo mundo falou bastante a respeito da eliminação da seleção brasileira, mas claro, o pessoal queria ouvir Gabriel Campreguer falando desta eliminação diante da seleção da Bélgica. Triste, né, Bruno? O Brasil ser eliminado pela Bélgica, assim,
É o que todo mundo fala, a melhor geração da Bélgica. A Bélgica tinha uma grande equipe, fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Mas nós brasileiros não estamos acostumados com isso, né? Quando você é eliminado por uma França, uma Itália, uma Alemanha, você ainda fica chateado, toma um choque de realidade, né? Mas para a Bélgica, né? O nosso goleiro, meu Deus. Você achou que o goleiro falhou? Dava pra pegar o gol, né? A bola, né? Sei lá. Bola rápida, Dava, parecido com o gol hoje da O França. Alho também não fez aquela grande defesa na Copa do Mundo. Ele não fez uma defesa na não Copa, fez né? uma defesa. Não teve né? uma Dá pra defesa distrair o goleiro na esse Copa. jogo E aí. o que eu recebi de meme dele da mulherada é uma grandiosidade, né? Aí o gol do eu acho Renato assim, Augusto. De uma maneira bem sucinta, não em relação ao jogo, em relação à participação do Brasil como um todo. Eu acho que o Tite era inquestionável, eu continuo achando que o Tite tem que ser mantido. Trabalho consistente, teve dificuldade na eliminatórias e conseguiu sair muito bem. Mas eu acho que ele morreu abraçado com as coerências dele, né? Aliás, né, Gabriel, é bom a gente lembrar aqui, 8 horas e 10 minutos, que quando aconteceu a convocação, né, oficial para a Copa do Mundo, você chegou a dizer aqui no programa que a seleção não iria conquistar o Hexa porque não tinha nenhum jogador do Palmeiras convocado. Você falou isso aqui no programa. Isso era um fato, né? Em todas as Copas do Mundo, a seleção brasileira tinha um jogador do Palmeiras inscrito, acho que em todas alguém jogou, além de estar inscrito. Então, isso era fato, eu já cantei antes, né, Bruno? Mas esse assunto já estava batido, né? Estava óbvio isso daí, né? Isso aí era claro. Eu pensei um negócio no final de semana, e eu acho que o Tite, o que atrapalhou muito o Tite foi essa questão também física. Ele levou um Fred que não entrou um minuto, ele levou um Renato Augusto baleado, um Fagner voltando de contusão, Neymar voltando de contusão, Danilo que se machucou no começo, o Tyson que foi para passear. Fernandinho também, que é outra Copa, não foi bem também. Fernandinho que tem essa questão de várias Copas, mas assim, uma coisa que eu acho que talvez a CBF, o futebol brasileiro, deve se entender de uma outra forma que outras seleções fazem dessa forma. Quando você manda a lista de 30, você não precisa dizer quem são os 23. Concorda? Correto. Você só diz quem são os 30. Quem são os 30? Tem que apresentar os 30 na Grande Jacomari 15 dias lá, meu. Você não precisa escolher os 23 ali. O que é? Tem medo de cortar 7 marmanjos que ganha uma puta de uma grana jogando bola? E aqui aconteceu uma bela de uma atrapalhada, né? Que o senhor Edu Gaspar se atrapalhou todo. Teve que divulgar com relação depois. a essa lista. Aí tirou o jogador em cima da hora lá da rodada do Campeonato Brasileiro. Aconteceu com o Dudu no Palmeiras. É verdade. Enfim, se atrapalharam todo, né? Mas aí, veja bem, se tem os 30 nos primeiros 15 dias, Fred machucou, Tchau. Danilo machucou, vai dar pra... não sei se vai dar, o outro já está até treinando, já está incorporado ao grupo. Pô, facilita muito. Tá no clima já da Copa, né? Porque Tá quando no você clima. tem os 23, você tem que pensar 2 vezes antes de cortar. Mas se você ainda está com os 30 ali, você não pensa 2 vezes para cortar. E eu acho que essa questão física atrapalhou bastante. Vários jogadores que não puderam ser utilizados, foram subutilizados. O Renato Augusto queimou minha língua. A hora que ele entrou, eu falei, nossa, mas entrou muito bem. Eu acho que essa formação do elenco em relação a essa questão física acabou atrapalhando bastante a sequência do Tite. E, para mim, o jogador mais regular do Brasil na Copa não estava em campo quando precisava, né? Casemiro, infelizmente, suspenso. E aí a gente teve que ver o final da carreira do Fernandinho na seleção brasileira. Pois é. Fábio Braga, para você, o que foi determinante para essa eliminação da seleção brasileira ainda nas quartas de final? Eu acredito que tudo que o Gabriel falou, principalmente das contusões dos jogadores que não estavam em alto nível fisicamente, esse foi um problema grave. O Tite, ele morreu com as conclusões dele, com o perfil dele de trabalho. Só que eu acho que o perfil de trabalho é um trabalho que dá certo a longo prazo. Óbvio que ele já vem trabalhando há um longo tempo, porém a Copa do Mundo é tiro curto. Você tem que mudar algumas peças em alguns jogos e ele demorou para mudar, né? Concordo. E aí, obviamente, faltou também as estrelas do time chamarem a responsabilidade a hora que precisou, a hora que estava perdendo, e não chamaram, sumiram no jogo, né? Coutinho muito mal, Neymar muito mal, Gabriel Jesus muito mal. Péssima Copa do Gabriel Jesus, Péssima né? Copa. Então, eu acho que o que falta no Brasil, na seleção brasileira, um pouco mais de personalidade também, e que, infelizmente, o Neymar deixa a desejar. Além de deixar a desejar, ele fez todo um acontecimento, fez tudo que o pessoal esperava diferente dele, que achamos que ele teria melhorado um pouco, amadurecido, e mostrou que não é a hora dele ainda. Acho que está mais claro do que nunca que não é. Vemos jogadores menos falados, mais novos fazendo acontecer, né?
chegando em final, por exemplo. E, infelizmente, acho que foi o conjunto que eliminou o Brasil precocemente. Só um detalhe do jogo de sexta-feira, a única coisa assim, é difícil quando você está do lado do campo, você ter a tomada de decisão, né, Braga? A gente já passa por isso, um outro patamar, claro, mas ali, num amador da vida, você tem que também decidir em alguns momentos, né? Às vezes fazer uma mudança no primeiro tempo, às vezes muitos não têm coragem, mas tem momento que tem que ser feito. Eu tiraria ou o Paulinho ou o Fernandinho quando tomou o segundo gol. Poderia ser. Eu achei... Porque o Paulinho fez uma Copa bem ruim também. E eu gosto do Paulinho. Só jogou, acho que no primeiro tempo mesmo, quando no segundo... Contra a Sérvia ele fez uma boa partida, mas também foi o lampejo dele na Copa, eu também achei, viu? Eu acredito que poderia ter feito. 2-0 não é um resultado que define ainda, principalmente no primeiro tempo. Tinha tempo ainda para reverter essa situação. Então eu acho que talvez, logo a hora que tomou o segundo gol, não. Mas eu teria feito substituições diferentes. Ele insistiu muito no intervalo, eu acho que a do intervalo, a substituição dele foi covarde, cara. Eu acho que eu não entendo por que ele não tirava o Gabriel Jesus. Porque ele entra com o Firmino junto com o Gabriel Jesus. Isso realmente não dava para entender. Douglas Costa entrando bem também. Então acho que poderia tirar o Gabriel Jesus, tirar um volante, ali sim tirar um volante, né? E pôr o time mais para frente. E eu acho que, Gabriel, o que o Fábio falou com relação à demora até do Tite em fazer mudanças, não só no jogo da Bélgica, né, mas na competição em si, né? O caso do Gabriel Jesus, principalmente né? o fato do Gabriel Jesus, sem dúvida. O William não perdeu a vaga por causa da condição do Douglas Costa. Isso foi nítido, né? O Douglas Costa entrou muito bem contra a Costa Rica e seria titular no jogo seguinte, mas se machucou. Mas a do Gabriel Jesus realmente foi repetitiva. A gente não está no treinamento, mas só me faz crer que o Gabriel Jesus treinava bem demais e o Firmino treinava mal demais. Não exatamente. Tem explicação. Porque no jogo, eu achei que antes das quartas, a gente já teria o Firmino como titular. Mas aí você pega a metodologia do Tite e você vê que realmente não vai acontecer. E o Gabriel faz o aberto também. Se ele queria insistir tanto com o Gabriel ajuda na marcação, etc., então tudo bem. Então podia tirar o William, abrir o Gabriel Jesus, usar o Firmino, depois ele ia ver que o Gabriel Jesus não dava certo, voltaria com o Douglas Costa lá quando tivesse condição, mas mexer, né? Mexer. Sim. O Brasil, campeão em 94, não terminou com o mesmo time que estreou, Raí foi para o banco, né? Entrou o Mazinho. O Brasil de 2002, mesma coisa, o Kleberson ganhou a posição do Juninho Paulista. Por que o Tite não poderia mexer? Tem que fazer a mudança. Sentiu que não está legal, tem que fazer a mudança. Será que o Renato Augusto não poderia ter tido chance antes? Se ele entrou tão bem, será que ele já não estava bem antes? Mas ele entrou o outro jogo que ele não entrou tão bem. Acho que foi o jogo da estreia. O primeiro jogo, acho que ele não entrou tão bem. Das participações que ele fez, eu entendi que quando ele entrou, jogou menos mudou. tempo também, quando ele entrou, acho que já deu uma diferença em todas as atuações dele na Copa. Pelo menos na minha análise, na minha avaliação. Agora, vocês que são treinadores, enfim, o Helder aqui que é da diretoria, enfim, o Tite sai menor da Copa do Mundo do que ele entrou? Sai menor do que entrou na Copa, Gabriel? Para mim, ele sai do mesmo tamanho. Eu acho que de todos, o que teve a imagem menos arranhada... Tite, Thiago Silva, Casemiro, Felipe Coutinho, que apesar de ter feito um jogo ruim de eliminação, fez uma boa Copa do Mundo. Eu estou comparando com o elenco, como treinador de futebol. Eu acho que ele volta... Como treinador de futebol. E eu acho que ele tem que renovar com ele, fazer um ciclo inteiro com ele. Eu acho que as coisas têm que seguir. O brasileiro tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Sim. Uma hora certa, né? Eu acho que pela pessoa que ele é, e ele sempre está aberto a melhoras, eu acho que ele vai crescer. Eu acho que não é hora de mudar, mesmo porque... Não tem outro também, né? Talvez o Renato Gaúcho, falam em Renato Gaúcho, a verdade é que não tem outro. Eu acho que ainda é o momento do Tite. Ainda estamos carentes desse jogador que eu falo, né? De chamar a responsabilidade, um jogador, não só de nome, né? Mas de atitude, de comportamento dentro de campo, que isso é muito importante. Em 94 nós tivemos um Romário, um Dunga. Em 2002 não precisa nem falar, né? Rivaldo, Gaúcho, Ronaldo, sim. Enfim, falta isso, né? O que a gente esperava disso, Coutinho, primeira Copa como titular, na outra ele estava convocado também não, né? Não. Primeira Copa, né? Neymar não é a primeira Copa, esperávamos muito mais dele, não veio, né? O que não deu o resultado, não deu a resposta. Então, eu acho que o Tite sai fortalecido, acho que ele vai aprender muito, mas precisamos de um jogador que, 1 ou 2 ou 3, que na próxima Copa chame a responsabilidade e faça acontecer. Eu acho que o Neymar sofreu um choque de realidade. Ele sai da Copa
Não, ele saiu da Copa como chacota mundial. Isso. Né? E aqui, nem no Brasil, Não. ele foi bem visto, ele virou piada, ele é rei de memes, ele é... Sim, saiu como chacota mundial. Aquele que vai rodando e vai derrubando tudo no caminho é espetacular, E o que é pior para ele, né? Se você analisar, até tem uma matéria essa semana do El País citando isso, que ele foi para o Paris Saint-Germain e ele, junto com o Daniel Alves, eles desdenhavam de Mbappé, né? Não botavam fé no Mbappé, enfim, teve a confusão já com o Cavani. E hoje o Neymar, chacota mundial, sem disputar o título, está vendo o Mbappé chegando na final da Copa do Mundo e com grande possibilidade de ser a revelação da Copa do Mundo. Ou até o melhor jogador. Entendeu? Mbappé, deve ficar ali entre Mbappé, Modric. Imagina como está a cabeça do Neymar. Isso daí. Exatamente. Eu acho que a Copa do Mundo e tem que pode servir de reflexão para ele. Tem um divisor de águas na carreira dele. Sem dúvida nenhuma. Quantos penteados ele fez em 5 jogos? É uma preocupação. Aí o pessoal visual, né? E o mais impressionante é que assim, o time é eliminado, ele é o camisa 10, ele é o cara que quer ser o melhor jogador do mundo. E ele não deu entrevista, cara. Aí a Globo passa a mão na cabeça, ele não é obrigado a falar. O que é isso, cara? Ele é o camisa 10 da seleção brasileira. Fala, né? Isso que é o problema, né? A grandeza do atleta, você vê na derrota. Ou ele não tem grandeza, e o ou não soube mostrar. O revezamento de capitão do Tite, no planejamento dele, o Neymar foi o capitão na final, hein? Provavelmente. Com certeza. Verdade. Não foi capitão, acho que em nenhum jogo, né? Ele virou Thiago Silva, Miranda, rodou mais o pessoal. Mesclava com os jogadores. Dali de trás, Marcelo. Eu acho que já estava no planejamento do Tite Neymar capitão na final. Só para a gente encerrar aqui esse assunto de seleção brasileira, Gabriel, eu entendo também que tem que existir a manutenção do trabalho do técnico Tite, mas assim, eu não vejo como um grande trabalho realizado, porque até analisando, acompanhei uma análise do Mauro César Pereira, jornalista, companheiro de imprensa, que eu admiro bastante, e ele falava, Gabriel, o seguinte, e depois de acompanhar a análise, você para refletir. O trabalho do Tite, na opinião dele, na minha também, não foi um grande trabalho à frente da seleção brasileira, deixando de lado aí a Copa do Mundo só. Você pegar eliminatórias, a seleção vinha de um trabalho lá na Copa do 7-1, né, com Felipão e Parreira. Depois vem nas eliminatórias trabalho com Dunga, onde nada estava dando certo. E eliminatórias é obrigação e bem, só tropeça nas próprias pernas. Então, qualquer outro treinador que chegasse ali para substituir o Dunga naquele momento, mais inteligente, colocaria a casa em ordem. E foi o que o Tite fez, organizou o time e tal. Coloca a casa em ordem. Era um carro bom com um piloto ruim. Mas eu discordo de você do nível do que ele organizou. Ele não só organizou, mas ele... É obrigação sobrar. Não, mas quantas eliminatórias você viu o Brasil sobrar? Em 93 o Brasil não sobrou e foi campeão da Copa do Mundo em 94. É obrigação, eu também acho. Só tem Brasil e Argentina. O Felipão para a Copa de 2002 não sobrou, teve que ganhar da Venezuela na última rodada lá em Recife. Então, você acha normal? Não acho normal. Mas tem que sobrar. Mas não é praxe, isso que eu estou te dizendo. Então, assim, eu acho que ele... eu também acho que qualquer um que viesse depois do Dunga, porque o Dunga é horroroso, faria o time evoluir. Um carro bom com piloto ruim, era o que estava acontecendo. Mas é que evoluiu demais, até assustou. Aquele 3-1 ou 3-0 em Montevidéu, que o Paulinho fez 3 gols, né? Sim. Aquele jogo foi um jogaço. O Brasil foi muito bem contra a Argentina, foi bem nos jogos importantes. Então, você imaginava... Deu uma cara para o time, né? Havia uma sequência, você sabia quem era. Passou a ter um padrão de jogo. Mas ele consegue organizar a equipe. O Brasil ganhou da Croácia antes da Copa, não foi? Um amistoso, né? Um amistoso da Croácia, o Brasil ganhou jogando com tranquilidade. A Croácia está entre os 4, é o mesmo time. Eu acho que o Tite, eu acho que é muito mais do que o Braga falou, também acho. O Tite morreu abraçado com aquelas convicções de trabalho de clube que ele tem. Eu acho que ele sai mais experiente da Copa do Mundo a ponto de entender que numa Copa do Mundo não é que nem um Campeonato Brasileiro que tem 38 rodadas que eu posso esperar o cara realmente me dar a brecha para eu trocar. Não, Copa do Mundo não dá. Caiu um pouquinho, tem que rodar, tem que buscar uma nova opção. Eu acho que isso, ele errou muito. Mas eu acho que ele chegou até a Copa, ele era intocável, Bruno. Isso a gente tem que falar bem a realidade. Ele talvez seja o técnico da seleção brasileira nos últimos anos que chegou para a Copa do Mundo com mais moral. Eu não lembro de nenhum técnico do Brasil chegar para a Copa do Mundo tão senhor, não que ele fazia isso, mas tão senhor de si, tão tranquilo quanto a pressão popular.
Da pressão popular e da própria imprensa, né? Sim. Que não tem coragem de questionar o Tite. Essa é a realidade. Fala bonito, fala Mas o manso. trabalho dele não... O pessoal bebe da beleza Bruno, dele, né? mas antes da Copa do Mundo não havia Incrível. motivo para se questionar o trabalho dele. Eu concordo com você. É, por isso que eu tô falando, ele Concordo, chegou muito mas na tranquilo. própria Copa do Mundo não foi questionado. Então, a agora convocação que ele fez com um monte de cara no departamento médico. A convocação não foi já não gostei questionado. de cara. Não foi questionado. É. A imprensa não questionou. Eu Entendeu? acho que o Arthur e o Luan teriam feito... seriam mais úteis que Tyson, que Fred, os laterais direitos, para mim, todos questionáveis. Também, né? Nem jogaram no Tyson, Fred, É. pra avaliar, né? Mas eu acho que não jogou porque não era opção mesmo. Porque o cara ficou lá 1 mês e meio treinando. Sim. Se ele não teve confiança de colocar o Tyson 1 minuto, tem um motivo também, né? Pois é. Bom, pessoal acompanhando aqui o nosso programa, interaja também através da página da ITV no Facebook, facebook.com/canal ITUTV. Rafael Marchetti está mandando um abraço aqui para todos, principalmente para o Helder. Andréa Coelho Braga assistindo o nosso programa, o Naldo José, tá lá para cima, Pombal, a torcida do Naldo aí no Campeonato Amador. Enfim, Marcos Vecchiato, Ricardo Luiz, pai do Carazinho, falou que o Carazinho está disputando aí um campeonato, está na semifinal e o resto é balela, é isso que importa. E o Matheus Carvalho também mandando a mensagem para a gente. Pode mandar a sua mensagem, interaja, facebook.com/canal ITUTV. Mais algum detalhe, Gabriel Campregger, com relação à seleção brasileira? Então se entende manutenção do Tite e o Neymar precisa fazer uma grande reflexão, né? E agora a gente tem 4 anos para ver uma transição natural aí. Os zagueiros da seleção brasileira, provavelmente na próxima Copa, não tem idade. Fernandinho acabou com a carreira dele na seleção brasileira. O próprio Paulinho também, né? Isso, o Paulinho foi pra O China. Francisco Azel tá mandando a mensagem aqui, falando, todo mundo fala do Fernandinho, mas ninguém tá falando que o Paulinho fez uma péssima Copa do Mundo. Não, foi falado. Eu tiraria o Paulinho, não tiraria o Fernandinho, mesmo com o gol contra. Eu achei o Paulinho, do nível que ele pode apresentar, pior que o Fernandinho, sinceramente. Então, Marcelo também, para a próxima Copa, acho difícil. Então, vai ter uma inteira, né? renovação Tem a natural. zaga inteira, já está com a 4 idade anos já. também, né? Dá pra... Porque o próprio Daniel Alves, que poderia ser o cara da lateral direita, também não vai ter mais idade para isso. Então, a linha lá de trás. Aí a gente tem algumas coisas, umas trocas naturais, né? O Marquinhos, deve ser o grande zagueiro na Copa. Mas você pega a lateral esquerda, nenhum dos dois tem idade para ir para a próxima, né? Não. Deve ser o Alexandre. Na lateral direita a gente tem um pouquinho. Tem o Fabinho, tem o Danilo que dá para ficar. Mas vai ter uma rotatividade aí natural. Mas acho que a gente tem bons nomes para serem... O Neymar tem que ser a estrela do Brasil na próxima Copa. O Felipe Coutinho tem condição de ser um cara... Ele vai estar com 30 anos. Se não for, né? Aí já não vai mais, né? Aí, E aí você tem que pensar que o Gabriel Jesus vai ter 24, né? Amadurecido também já, né? Tomara. que eu Talvez acho... num outro patamar já. Sim, que eu acho que... difícil também você ver muitos jovens, está acontecendo, mas é difícil você ver jovem despontar em Copa. Né? Normalmente, em 2002, o Ronaldo estava com quanto? Ronaldo tinha 17 em 94, 2002 são 8 anos a mais, 17. 26. 25. 26, né? Então, é a idade para realmente você despontar, já está bem mais experiente. Neymar já vai estar com 30. Agora, provavelmente fisicamente voando ainda, né? No auge, que nem Cristiano Ronaldo está com 33, né? Então, é a hora de ele mostrar, porque não vai ter outra chance. E aí, Helder? Renovação, então, Do técnico, tô falando? nos jogadores da seleção. Ah, com certeza. Até a convocação, assim, o Fagner, cara, né? Pô, o Arthur voando, tava jogando bem, né? Acho que foi com o Barcelona, inclusive. Tinha nomes que... A lateral direita Complicado. eu achava que até nem tinha tanta opção. E Porque o Fagner também veio de lesão, né, Gabriel? Aí eu não levaria o Fagner. Hã? Não sei nem se o corintiano levaria o Fagner. O corintiano vê o Fagner como jogador de seleção, Braga? Não vejo, mas vou de encontro com o que você está falando. Quais eram as opções? Outra Né? opção- E o Fagner, desculpa te interromper, mas o Fagner fazendo um belo campeonato, principalmente ano passado, fez um belo campeonato. Acho que jogando aqui no Brasil, o melhor lateral direito. Né? Sim. Agora, o Danilo seria o titular. Né? Ninguém contava com a contusão do Danilo. Né? Então, 2 lesões ele teve. exatamente. Então, o Antes, Danilo, depois. que é um jogador mais experiente, jogando na Europa, enfrentando vários jogadores que jogaram na Copa. Então, acho que ele era o dono da posição. E o Fagner uma segunda opção. Ninguém contava com uma lesão e o Fagner tem que jogar a Copa inteira. Eu acho que a única grande opção ali, além desse, seria o Fabinho, realmente. E mesmo assim, não é um cara que dá para você jogar no Mônaco, né? Rodou ali a Europa, já teve boas passagens, foi vendido agora para o futebol Rafinha inglês. também, opção boa, né? O Rafinha também.
já era um cara de idade, mas era um cara que ganhou tudo na Europa, né? Eu acho que até comparar o Rafinha com o Fagner é comparar o laranja com maçã, cara. Né? Eu acho... Então... Até tinha esquecido do Rafinha. Experiência, né? Um grupo jovem. Você perguntou se o corintiano levaria o Fagner, o grupo do bolão aqui, cada jogada do Fagner, todo mundo, é o melhor jogador da seleção. O corintiano é brincadeira. Mas ó, o Braga é corintiano e não falou assim tão de... No ar. Não, mas não dá pra gente achar que... Obviamente, sou corintiano, a gente brinca muito. Não dá pra achar que a seleção era a cara do Corinthians ou outra coisa, que se não tinha um palmeirense, o jogador do Palmeiras não iria ser campeão. Óbvio que acredito que a convocação do Tite foi o que ele achava que tinha pro melhor ali e realmente tiveram algumas pedras no meio do caminho que atrapalharam, as contusões físicas. O próprio Marcelo, né? Marcelo, será que tinha que ter saído jogando contra a Bélgica? Nunca, ainda mais... contra um time que ataca mais, Felipe Luiz defende melhor que ele. Não tava, machucou, entendeu? Então, infelizmente, eu acho que isso atrapalhou bastante. Tá certo. A galera do Pombal tá falando aqui que o Guilherme Arana vai pro lugar do Marcelo na próxima Copa do Mundo. Bom, são 8 horas mais 30 minutos. Nós vamos agora para um rápido intervalo. E no próximo bloco vamos falar bastante sobre o Campeonato Amador 2018, quartas de final, mata-mata começou e nós vamos dar amplo destaque aqui em nosso programa. Não saia daí. Secom Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Com o consórcio Mage de Imóveis, você não fica só imaginando como seria a casa dos sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio. Talvez a casa no campo ou na praia para relaxar, ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o consórcio Mage de Imóveis, você usa sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. Créditos a partir de 106 mil e totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio Mage de Imóveis. Pensar no futuro é agir agora. São 8 horas e 32 minutos, estamos de volta ao vivo com o ITV Futebol Clube nesta terça-feira pelo canal 24 da Operadora NET em Itu e mais 7 cidades da região e ao vivo também através do Facebook. A página da ITV no Facebook é facebook.com/canal Itu TV. Faça como o Gordão lá de Sorocaba, que já está acompanhando o nosso programa, Nani Prudêncio, está aqui mandando a sua mensagem, que é o Queno do Palmeiras na Copa do Mundo. Acari Júnior, Márcio Machado, enfim, a galera toda interagindo conosco. Mande também a sua mensagem aqui pra gente através do Facebook. Neste bloco, vamos falar do Campeonato Amador aqui de Itu, série especial, já está no mata-mata, quartas de final, jogos emocionantes, hein, Gabriel Campreguer? Mata-mata, o bicho pega. Acho que dos 4 confrontos só um está finalizado, né, Bruno? Acho que os outros 3 em aberto, jogos equilibrados, o Faixa conseguiu um golzinho salvador ali no final para dar uma respirada, né? Eu acho que a gente vai ter bastante emoção ainda no domingo, com exceção do jogo São Paulo e Santa Rita, que esse nosso amigo Bolota, né, do Nudes. Nossa, tá famoso o nudes do Bolota. Tá rolando em todos os grupos de WhatsApp aqui de Itu e do futebol, do Campeonato Amador, né? Essa foto do Bolota, que realmente é algo espetacular. Não dá para mostrar aqui, infelizmente, por conta do horário, ele falou né, que ia me processar. Não, ele falou para mim que ia me processar se eu pusesse a foto dele no ar. O horário não dá para mostrar não vai colocar, também.
mas ele tem uma foto maravilhosa. Infelizmente, o Santa Rita acabou atropelado aí pelo São Paulo, 3-0, a vantagem é do São Paulo. Tem que ganhar de 4, não vai ganhar, tá fora até 2019. Dá abração aí pro Bolota, né? Sensualizando na internet. O Júnior 13 manda mensagem aqui, diz que o campeonato realmente está pegando fogo. Jefferson Zóio tá mandando uma pergunta na sequência que eu faço pro pessoal. Eu vou pedir só pro Alberto colocar na tela os resultados, né, deste final de semana do Campeonato Amador. E aí a gente vai falando aqui, jogo a jogo, junto com o Fábio Braga e também com o Helder. Então o São Paulo venceu o Santa Rita por 3-0, lembrando que o São Paulo já tinha vantagem, né, Gabriel? Tem a vantagem do empate. As equipes da direita são as que têm a vantagem dos dois resultados iguais. O Grêmio venceu o Juventus pelo placar de 1-0. O Palestra, hein, venceu o Faixa por 3-1, a vantagem pertencia ao Faixa de Gaza. E a partida Pombal, Pedra Branca e Gole, o jogo acabou ficando no 1-1. Começando pelo jogo do São Paulo contra o Santa Rita. Esse aí você entende que já está definido, Gabriel? Acho que nenhuma novidade, né? Acho que o pessoal que acompanha aqui também, acho que já esperava uma vitória assim de São Paulo, né? 3 é um placar um pouco elástico para um mata-mata, para um jogo de eliminatórias, né? Mas não dá para falar, não aconteceria de jeito nenhum. Acho difícil tirar. Difícil? Não tira mais. Não tira mais. Eu falei pro Daniel, Daniel, acho que vocês não tiram mais. Não dá mais. Tava com o Daniel, falei, você tirar, dou 3 caixas pra você, vai, só pra você. Olha, futebol é empresa. Mas não que eu queira que o São Paulo, Santa Rita, pra mim é diferente quem classifica, mas estava brincando, né? Falei, não tem mais. Como difícil, né? O Faixa tem a diferença de ele tinha vantagem, fez o gol no final, então 2-0 leva. Isso, são situações completamente diferentes, né? Diferente. O Santa Rita precisa ganhar de 4, Exatamente. o Faixa precisa ganhar de 2, o Juventus precisa ganhar de 2. Bom, enfim, deixa eu só fazer aqui mais alguns registros. Ó, o Jefferson Zóio está querendo saber aqui do pessoal, tanto do pessoal do Gole quanto da equipe do Pombal, o que vocês acharam? O que você achou do seu adversário e o que você achou do Gole? Primeiro, o Helder, o que você achou da equipe do Gole nesse compromisso? Muito bom a equipe, né? Do Gole, né? Foi um jogo difícil, Bruno. Quem teve no domingo lá foi um jogo muito difícil, né? Puncado. A gente saiu com 2 centroavantes, o Pimba e o Kifs, né? Depois a gente alterou, tomamos gol. A gente mudou, colocou o meio campo nosso. Aqui já ficou um pouquinho mais rápido. Conseguimos um empate, né? Mas tá aberto ainda o campeonato. E você, Braga, o que você achou da equipe do Pombal Pedra Branca? Já sabíamos que era um confronto difícil, duro, né? Uma equipe experiente. O campo, o Wilson Belon, ele é um pouco menor, né? Dificulta, faz com que o jogo fique um pouco mais truncado, né? O campo estava ruim, né? Obviamente para todo mundo, mas está muito seco o campo e dificulta para jogar. Então o empate acho que foi justo para os dois lados, até o Pedra Branca, o Pombal teve mais chances que nós. O Marconi realmente fez Inspirado, goleiro. uma bela atuação, fez 2, 3 defesas muito difíceis. Mas acho que no contexto do jogo, o empate foi justo para os dois times. Então tá aí a resposta do Fábio Braga e também do Helder. Fazer o registro aqui de José Luiz Pereira mandando o boa noite. Adriano também acompanhando o nosso programa. Picholé, Gabriel Campregher, está te mandando um abraço, está mandando um abraço aqui para o Helder. Picholé diz que o Grêmio Olímpico está voando nesse campeonato amador, mas que o Pombal está chegando. Lê Almeida também acompanhando o nosso programa. Elias Treiman mandando aqui um abraço. Gordão está falando aqui, Gabriel, te desejo tudo de bom nesse novo desafio aqui em Sorocaba, na Avenida. Está fechada, Gabriel, com a Avenida? Tem uma reunião quinta-feira. O Betinho acertando alguns detalhes. Tô conversando com o Paco também, não queria estar em lado contrário do Paco em Sorocaba, que é o presidente do Grêmio, com o Alexandre, que é o pessoal que a gente passa o ano todo junto praticamente, né, Bruno? Aí vai para outra cidade, está em lado contrário, eu não queria. Então, tem essa reunião quinta-feira aí, vamos ver se for todo mundo do Grêmio for junto, a probabilidade é grande da gente estar lá na Avenida. Então tá aí o staff do Gabriel Campregher praticamente acertando com a Avenida aí em Sorocaba. Felipe Ramos acompanhando o nosso programa, Juninho Santos na torcida pelo Pombal, Leonardo Rigo, que é o Léo, zagueiro, está assistindo também aqui o nosso programa, e o Gustavo Narbona
também na torcida aqui pelo Pombal, enfim, a galera toda mandando a mensagem. Mande a sua mensagem também pra gente, e é facebook.com/canal ITUTV. Bom, Gabriel, no outro jogo, o Grêmio, comandado por você, acabou vencendo o Juventus por 1-0. Muito se falou com relação a essa partida, porque o Grêmio, na fase de classificação, realmente sobrou, ficou em primeiro, e o Juventus, lá na reta final da competição, se classificou em oitavo, e todo mundo sabe que o Juventus é um time com muitos títulos, é um time de camisa, um time de história, tradição, e, claro, poderia complicar a situação para a equipe do Grêmio, mas o Grêmio saiu vencedor. Como complicou, né, Bruno? Começa a aparecer jogador que nunca veio, centroavante não veio jogo nenhum, domingo veio. O Vidal, que faltou bastante, estava aí. O Rafa Portuga, que também não veio tanto jogo assim, também estava aí. Então, o Caio, que quase não veio, estava aí. E aí o Juventus, quando está com uma base, quando está com toda ela quase, é um time muito forte, né, Bruno? Então, o jogo foi de igual para igual. O Juventus em alguns momentos melhor, a gente em alguns momentos melhor. Os dois times alternaram bastante essa questão. Acho que a gente esteve mais próximo do gol do que eles. Eles tinham uma posse de bola, mas uma posse de bola sem conseguir criar. O Lenilson, nosso zagueiro, melhor em campo, muito bem. Então, eles acabaram não tendo grandes chances assim no primeiro tempo. E aí a gente teve uma boa chance com o Itamar. Artilheiro, está numa fase inspirada, fez o gol 1-0. Arbitragem boa, acho que o resultado acabou sendo justo, né? A gente acabou sendo mais eficiente que eles. Mas não dá para pensar que não está nada decidido, Bruno. Eu caí fora de um ano contra o Juventus tomando um gol aos 49 do segundo tempo, né? Então, como que o dito fala, né? Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, né? Então, estamos focados, pensando no jogo de domingo de novo. Fábio, e sem dúvida nenhuma, jogão que foi essa vitória do Grêmio para cima do Juventus. É difícil cravar, né? Que o Grêmio está classificado. Não dá para cravar, né, Fábio? Difícil não. Se fizerem 1-0, se o Juventus fizer 1-0, está no jogo de novo, né? É um time, como o Gabriel falou, time grande, time acostumado com decisão, vindo jogadores que sabíamos que a hora que classificasse viriam. Então, realmente, está completamente aberto. Para você, Helder? O jogo está aberto. Até conversei com o Gabriel, né? Agora de pouco, não tem nada decidido ainda não. Vai ser, mais uma vez, um grande jogo, né? No próximo final de semana, certamente mais um grande jogo entre Grêmio Olímpicos e Juventus. O Gabriel, que me chamou a atenção, particularmente falando e analisando, o que foi 1-0, acho que é interessante até para as pessoas que estão acompanhando, muita gente não sabe. 1-0, gol do Itamar. Beleza, Itamar, um dos artilheiros aí do campeonato, não sei quantos gols o Paulinho fez esse final de semana. Paulinho fez o Itamar tem 12 e o Paulinho tem 10. O Itamar continua na frente, então, como artilheiro da competição, é um cara acostumado a fazer muitos gols, ele joga em diversas equipes aqui no estado de São Paulo, enfim, é um cara que por onde passa, deixa a marca dele balançando as redes, mas o Itamar teve um problema particular, um problema familiar, enfim, até eu, quando ele informou ali que estava com um problema, eu falei, acho que amanhã ele nem vai pro jogo, né? Enfim, apareceu pro jogo, focado e fez o gol da vitória. É um cara que está realmente com esse grupo, né, Gabriel? E o grupo entendeu um pouco a questão dele pessoal, alguns se sacrificaram um pouco mais para acabar correndo ali por trás para ele. E ele, apesar de não estar naquele dia que ele conseguiu se dedicar ao máximo, porque ele não tinha nem cabeça para isso praticamente, mas ele é perigoso demais, né? Caiu na perna direita, que não é a boa, ele acertou um balaço lá, o Marquinhos, que para mim é disparado o melhor goleiro da competição até o momento. O Juventus só está classificado porque tem o Marquinhos no gol. Ele nem viu a bola. Nem foi na bola. Nem foi. Não tinha nem condição. Então, é um cara decisivo, Bruno. Ô, Fábio, e para o treinador ter um cara, não só referência, mas um cara que é decisivo, um cara que é acostumado a fazer gols, faz toda a diferença. Antes que ele responda, até pegar seu gancho. Já aproveita e emenda para a gente a falta que o Diegão, que é o artilheiro do gole, briga por artilharia. Tudo que você falou do Itamar é a mesma coisa do Diegão. E que não veio no jogo nesse último domingo. Bom, primeiro, respondendo a primeira pergunta, é fundamental, né, ter um jogador, uma posição, não sei, na várzea talvez não, mas no futebol brasileiro uma posição carente, né, o centroavante, o 9. E realmente é um excelente jogador, o Itamar. Contra nós fez um gol bonito de fora da área, um voleio. E é muito importante ter um jogador desse. E realmente o Diegão faz uma falta muito grande pra gente, veio em poucos jogos. Sabemos que ele tinha outros compromissos, que está fazendo o possível para nos ajudar. Mas eu acho que esse é o diferencial que o Grêmio está tendo até agora.
por mais que o Juventus consiga trazer jogadores para as finais, para o mata-mata, não é o suficiente, né? Porque, embora no amador nenhum time treina, mas você vir jogando a competição inteira, com um elenco, todo mundo presente em todos os jogos, faz um diferencial muito grande, né? Então, o Diegão está nos ajudando e é essencial ter ele nas partidas, né? Quando ele não vem, que foi o caso de domingo agora, obviamente faz muita falta, muita falta. O André faz toda a diferença, né? Não digo nenhum entrosamento, mas o time já está acostumado ali a jogar junto, né? As mesmas peças. Tá falando a questão do Itamar, isso? É do seu time também. Do time, a gente, desde a Copa Secom, a gente mantém o mesmo time, né, Bruno? Então, o time nosso é forte, cara. A gente acredita muito na classificação, né? Mas, como eu disse, né, vai ser jogo difícil, não tem como a gente falar, né? A questão até do não favoritismo, a questão do empate. Eles nem jogaram pro empate, jogou aberto contra a gente, né? Mas a gente acredita na vitória, a gente vai pra cima, com respeito. A gente tem tudo pra passar aí, se Deus quiser. Um time entrosado, né? Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal do Instituto Apoio Brasil, o idealizador do Instituto, José Pedro, acompanhando o nosso programa. Joel Egino, que é morador do bairro Tendá, lá em Porto Feliz, também acompanhando. O mesmo para o vereador Nino Laturrag, o xerifão da Câmara de Porto Feliz, não perde uma edição do ITV Futebol Clube. E um abraço também para o Manuel Davi, ex-prefeito da cidade de Tietê, que também está acompanhando o nosso programa através do facebook.com/canal ITUTV. Interaja conosco, mande aí a sua mensagem, tá? Que a gente vai fazendo os registros aqui durante o nosso programa. Gabriel, na outra partida, o Palestra venceu o Faixa, né? O Faixa entrou com a vantagem no jogo e o Palestra venceu por 3-1. Eu joguei o jogo das 8h45, né? Daí eu ainda consegui assistir o primeiro tempo do jogo do Pedra Branca, Pombal e Gole. Então eu vi essa partidaça do Marconi realmente, principalmente no primeiro tempo. Vi ele fazer 3 defesas ali, defesaças, e depois desci no Souza Lima. Quando eu desci já estava... O Palestra tinha acabado de fazer o segundo gol, mas o que eu vi foi um time do Faixa de Gaza disperso, Bruno. Não estava com aquela intensidade, com aquela dedicação acostumada do time do Magrão. Time que iguala muito mais na vontade, na questão tática do que propriamente na técnica. E parecia um pouco disperso, um pouco abaixo no nível de concentração. Acabou até tomando depois do terceiro gol, mas ali aos 45 do segundo tempo achou um golzinho. Para mim, eu acho que é o que dá o respiro do Faixa de Gaza. Tem a mesma situação do Juventus, a situação idêntica. Faixa de Gaza fizer 1-0 no primeiro tempo. No jogo. Tá no jogo. É isso, né, Fábio? Fez esse um gol e conseguiu ter entra respirando para o segundo jogo. Exatamente. Está no jogo. É um time muito aguerrido. Eu não assisti, mas como o Gabriel falou, estava um pouco disperso e tal. Mas provavelmente não vão cometer o mesmo erro 2 vezes, né? E esse golzinho no final é importantíssimo, né? Uma vez o Corinthians tomou um gol desse na Copa do Brasil contra o Sport. Foi. Depois perdeu na Ilha do Retiro, né? 2-0. Sim, eu estava nesse jogo. Carlinhos Bala deitou e rolou. A final do Amador de 2010, não sei se é 2010 ou 2011, mas acho que 2011, o Juventus ganhava 3-0 do Palestra, na época ainda Mecânica Boni. Aos 43 do segundo tempo, o Marquinhos, atacante do Palestra hoje de novo, fez um gol. O jogo foi 3-1 pro Juventus. O jogo de volta foi 3-0 do Palestra. Foi o gol que mudou tudo. Aquele gol no primeiro jogo foi o que alterou totalmente o segundo jogo. Pois é, entra... Então, Magrão, separa aí aquela preleção, organiza bem o time, separa mais um massinho de vela, né, Gabriel? Um massinho a mais ali para acender antes do jogo. Enfim, quem sabe, né, o Faixa não consegue reverter essa situação, né? Fazer esse um gol logo de cara, voltar realmente para a disputa e, quem sabe, se classificar para a semifinal do Campeonato Amador 2018. O Beto Alves, e o Gabriel, acho que ele te adora. Ele está dizendo aqui que o Grêmio não vai aguentar, não. Vai jogar como nunca e perder como sempre para a equipe do Juventus. Carlos Modesto, estava mandando um abração para você, Helder. Tu chama pé de massa, né? O pé faz um esforço enorme. Tá destacando o esforço que você faz aqui, Helder, junto com o Luizinho, o presidente, aí, para manter esse elenco aí. Quem trata de time assim, de quebrada, né? Sabe como que é difícil, Bruno, né? É correria. Mas eu faço nem porque eu gosto, porque eu amo mesmo, né? Quem é amante de futebol gosta, né, Gabriel? Então, cara, é dedicação total.
A gente acha que é a primeira vez que a gente chegou nas quartas, né? A gente disputou no ano de 2014, não fomos bem, fomos rebaixados aí pra Série Ouro, e esse ano aqui a gente tá forte. Nosso time é forte, né, Bruno? Então a gente, respeitando a equipe do Gole, a gente vai tentar a vitória. Sabe o que é isso, Aquela né? sua turminha de Então, Porto eu ia Feliz falar tá lá, isso né? agora. Você Sabe o que é disso. isso, né? Tá o pessoal lá. É o pessoal de Porto Feliz. Mesmo estão se comportando, né, Alder? O pessoal do Porto Feliz, a rapaziada. Mais ou menos, eles estão faltando um pouquinho dos jogos, não tem estão tão bem alguns jogadores comportados, que não. estavam machucados, né? O meio quilo, inclusive o Marquinhos Bessa também não veio pro jogo, tá machucado também. Inclusive ele se machucou contra o Grêmio, no estiramento, acabou não tá jogando, importante também. Mas assim, agora estão começando a entender um pouco o amador começa agora, né? Nessas quartas aí. É um jogo decisivo pra gente, a gente vai... Esse jogo deles, o resultado de 1-1, tornou a decisão um jogo único, né? Agora todo mundo tem que colocar tudo realmente em relação a elenco, em relação a... Quem estiver lá no domingo vai ver um futebol bem polêmico assim, mais disputado, né? Bastante disputado e um grande futebol também. E não teve expulsão? Eu saí de lá com a impressão de que ia ter umas 2 expulsões de cada lado. Tava fervendo mesmo, Alder? Com 10 minutos de jogo lá, já teve o vucu-vucu lá, o bicho já pegou. Jogo, né? É calor de jogo, mas acontece, mas... Deu pra controlar o pessoal? Deu pra controlar, né? O pessoal... Deu pra controlar. Deu pra controlar e muitas vezes também os bandeiras, infelizmente, não para um lado só, mas para os dois, eles veem as coisas acontecendo e não relatam para o árbitro. Eu acho que às vezes com medo de o jogo até incendiar mais ainda, mas talvez coubesse uma expulsão de cada lado, que realmente teve agressão, né? Mas eles não relatam. No jogo passado, no último jogo da fase, que foi Gole e Grêmio, tivemos uma a arbitragem foi ridícula. Péssima, né? Péssima. E o Bandeira vendo, conversando com a gente, sabe o que está acontecendo e as coisas não... O jogo nosso também contra o... Ali não teve agressão, né? Não teve nada assim, mas... É ruim mesmo. E assim, eu acho que é o meu 10º amador seguido, não sei se é o 11º, alguma coisa assim. Mas de todos os anos que eu participo, é o ano que eu vejo mais reclamação dos clubes contra a arbitragem. A gente tem um grupo do WhatsApp, das diretorias, dos técnicos, alguma coisa assim, e toda semana alguém batendo na arbitragem, cara. É impressionante. O nosso jogo foi bom, a arbitragem. Até perguntei para os... Mandei um áudio para o Zironde. Vocês têm que começar a fazer? Isso aqui, ó. Isso aqui, cara, vai para a tela, entendeu? Eu mandei uma mensagem para o Zironde e falei, Zironde, o que você achou? Foi Grêmio e Juventus, ele falou, não, muito boa arbitragem. Eu também achei, já tinha achado boa arbitragem. Mas eu falei, vou pedir a opinião do lado contrário, né? Nosso jogo foi tranquilo. E vocês estão falando com relação a relatar, o Júnior 13 traz uma informação aqui, não sei, você já deve ter essa informação, Gabriel. Aliás, mandar um abração para o Júnior 13, excelente repórter, faz aí cobertura do campeonato amador de forma realmente brilhante. Um abração para você, Júnior 13. Está dizendo aqui que o presidente do São Paulo, Gilberto, foi relatado pelo trio de arbitragem no jogo de São Paulo e o trio alega que o Gilberto teria dado alguns socos na porta do vestiário. Você tem essa informação, Gabriel? Eu tenho, mas o Gilberto negou, foi realmente fazer uma reclamação para o Felipe, que era o árbitro, do Murilo, que era o auxiliar, entrou no meio. Houve realmente uma discussão, mas que ele não deu um murro na porta em coisa nenhuma. Ele falou, Gabriel, minha mão estaria machucada, tal. A porta já estava quebrada, a gente sabe que a porta já estava quebrada, tinha tido um problema no jogo do próprio Pombal. Então ele negou isso aí, falou que realmente foi reclamar, mas que a arbitragem aumentou muito mais o que foi realmente o Carregaram problema. Na súmula, carregaram na súmula, isso aí acontece. Bom, o pessoal do Pombal aqui, Fábio, está falando que teve jogador do Gole expulso assim que acabou o segundo tempo. Teve isso ou não teve? Teve o Roger foi expulso, reclamou com o árbitro no final da partida, mas já tinha acabado a partida, né? Realmente ele foi expulso. Tá certo. Bom, é sempre ruim, né, a confusão, né, Gabriel? A gente vive falando com relação a isso aqui, mas quando a arbitragem consegue controlar, quando o próprio elenco consegue contornar ali a situação, fica mais tranquilo. Muitas vezes a gente acaba atrapalhando também, né? Eu também acho que isso é bem comum da gente lá de fora acabar atrapalhando. O Braga tinha sido expulso no jogo da semana passada, e até ficou de fora esse jogo, mas assim, nós como comissão técnica também pegamos pesado em alguns momentos. O que não dá é no jogo da semana passada, acabou o jogo, eu e o Itilico fomos falar com o árbitro, os dois, você foi mal, né? Cada um de um lado, os dois falando que ele foi mal, ele virou e falou assim, não, mas a culpa é de vocês. Aí também não dá, né? É complicado, né? Enfim, a arbitragem é sempre um assunto polêmico, né? Inclusive aí com
com o VAR, as polêmicas continuam no futebol. Gabriel, o que você, como treinador do Grêmio, projeta para esse confronto agora, o jogo de volta? Na sequência nós vamos confirmar aí o dia e o horário dos jogos, mas o que você projeta para esse duelo contra o Juventus? O Alexandre, desde que eu cheguei no Grêmio, ele me falou uma coisa e contra o Juventus, sempre fiquei com isso na cabeça, né? Quando todo mundo falava, será que o Juventus vem bem? Será que o Juventus vem forte? Como vem? Ele falou assim, você nunca espere menos que um Juventus extremamente forte para um jogo contra o Grêmio. Então, é o que a gente pensa, foco, pensamento numa final de campeonato. Voltam aí 6 jogadores que estavam na final em São Bernardo do Campo, 4 para a gente, 2 para eles. Então, são mais peças aí no tabuleiro de xadrez. O jogo vai ser tenso, final de campeonato. Não pode deixar se perder nos pensamentos, não. Esse 1-0 foi só um passinho pequenininho que a gente deu. Tá certo, degrau por degrau, né? Tem que ter realmente muita cautela quando o assunto é mata-mata, ainda mais envolvendo duas equipes grandes aqui do futebol amador de Itu. Mandar um abraço aqui para o Douglas Pedroso, que também está mandando a mensagem, está na torcida pela equipe do Pombal. E o Júnior 13 lembrando aqui que os atacantes Paulinho, Marquinhos e Luizinho fizeram os gols do Palestra nesta vitória diante da equipe do Faixa de Gaza. Fábio Braga, o que você projeta aí para enfrentar o Pombal aqui do nosso amigo Helder? Um segundo confronto muito duro, novamente, não tenho dúvida disso. Acho que vai ser um jogo mais jogado, porque o campo um pouco maior, Souza Lima um pouco maior, permite isso. Mas o Gole vem focado também, vem muito forte. Temos algumas peças com lesão também, mas o elenco é forte e é um jogo decisivo para nós, vamos com tudo. Provavelmente fechado, né? Temos a vantagem do empate, então não precisamos fazer uma loucura, ser afoitos, né? Então vamos tentar controlar o jogo, ter a posse de bola para ditar o ritmo do jogo. Helder, e para vocês da equipe do Pombal, como é que vai ser esse trabalho visando esse duelo diante da equipe do Gole? Como o Fábio Braga acabou lembrando aqui, a vantagem do empate é da equipe do Gole. A gente tem que jogar com inteligência, né, Bruno? Muita inteligência, calma, paciência, né? A gente conversa na pré-eleição, no vestiário, com alguns líderes do nosso time, né? Esse jogo a gente jogou, a gente conversou, gente, paciência, calma, a hora a bola entra. E foi o gol que a gente fizemos, foi um goleiro pegou a bola ainda, dando um passo pro Danilo, ele chutou o Danilo, o goleiro rebateu, o que isso acabou fazendo um gol, foi mesmo na raça, na superação. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil o jogo, mas eles têm a vantagem, mas a gente tem que jogar com inteligência. Dá para ganhar se a gente jogar com a alma e com o coração, a gente com certeza pode sair com o resultado aí. Mas a nossa tendência é ter muita calma, paciência e fazer o nosso jogo. Tá certo. Mandar aqui um abraço também para o Jorge Antônio Buzo, que está acompanhando, e o Marcelo Tadeu, pessoal interagindo com a gente através do facebook.com/canal ITUTV, a página da ITV no Facebook, na rede social. Pedi para o Alberto colocar na tela, então, os horários, né, dia e horário aí dos confrontos do mata-mata, né? O jogo de volta, segunda e decisiva partida, onde iremos conhecer os semifinalistas do Amador 2018. Domingo, 8h45 da manhã, Gole e Pedra Branca. O jogo acontece no estádio Souza Lima. No mesmo horário, só que no Wilson Belon, o Faixa de Gaza vai enfrentar a equipe do Palestra. 10h45, Grêmio Olímpicos e Juventus no Souza Lima. E no Wilson Belon, 10h45 também, o São Paulo enfrentando a equipe do Santa Rita. Gabriel Campreguera, a gente... nos últimos programas, acabou pedindo aí as projeções, né? Quem vai passar, quem vai ganhar, enfim, a galera para ver quem fica em cima do muro ou não. Então, eu queria a sua opinião desses 4 confrontos aí, quem é que avança? Já falei, mantém os mesmos, São Paulo, Gole, Palestra, e se eu não acreditar no Grêmio, quem vai acreditar, né? Tem que acreditar, né? Já cravou aí, então, os palpites aí do Gabriel Campreguera. Fábio Braga, você que acompanha muito aí há muito tempo futebol amador de Itu, para você, quais equipes avançam aí para a semifinal desse Amador 2018? Estou com o Gabriel. O Grêmio passa, Palestra deve passar, São Paulo e o Gole. O Gole vai passar. Aí tem que botar fé realmente na equipe. Para você, Helder? Pombal, né? Mas eu acredito que São Paulo passa, Palestra, o Grêmio e o Pombal. E o Pombal.
Helder, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Né, mais uma vez, mandar um abraço para toda a galera da Quebrada, aí, a torcida do Pombal. Pode agradecer, o momento é seu agora. Agradecer o Luizinho, o Naldo, o pessoal que faz a correria pro time, o Sapão que lava o nosso uniforme aí também. Agradecer a todo mundo, né, que indireto e indiretamente ajuda a gente. Com certeza o jogo de domingo vai ser importante pra gente, né, que a gente joga futebol, que tem a paz aí. Lógico. Com certeza aí quem tiver domingo vai ver um bom futebol. Tá certo. Fábio. Agradecer ao Bruno, agradecer ao claro, pela oportunidade. É um prazer receber você aqui. Prazer. Fábio, eu queria agradecer também a sua presença aqui no ITV Futebol Clube. Obrigado vocês. Parabéns mais uma vez pelo programa, excelente programa. Queria mandar um abraço também para todo o pessoal do Gole. Pedir muita concentração, muito foco para domingo. E um beijo especial para minha esposa Andréa, para o meu filho, para os meus 2 filhos, Rafael e Gabriel. Tá certo, boa sorte para vocês dois. Gabriel Campregger, estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso ITV Futebol Clube. Bruno, agradecer o pessoal de casa que nos acompanha. Acho que essa fase do mata-mata, o negócio fica até mais efervescente. E só reiterar que, excepcionalmente na terça-feira, né? Na próxima semana, estaremos de volta, né, ao nosso horário tradicional, às segundas-feiras, às 20 horas, ao vivo aqui na ITV. Tá certo, então. Apito final aqui em mais uma edição do nosso ITV Futebol Clube, às 9 horas em ponto. Deixa eu mandar um beijão também para minha esposa Maiara, está acompanhando o programa aqui do estúdio. Maiara, terça-feira eu vim trabalhar, você podia acompanhar de casa, mas está aqui comigo, um beijão para você. Enfim, nós voltaremos na próxima semana, como bem destacou aqui o Gabriel Campregger, segunda-feira ao vivo, às 8 horas da noite, já com os semifinalistas do Amador 2018. Um forte abraço e até lá! ITV Futebol Clube. Oferecimento. Consórcio Magi. Pensar no futuro é agir agora. E Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador.